Olá, pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para uma breve revisão para a nossa última AV2 do ano. Aê, última! Muito bem, no dia 30 de outubro vocês vão ter que saber um pouquinho sobre a política externa do segundo reinado, do governo de Dom Pedro II, do governo do filho que chegou ao poder com o golpe da maioridade, queria ser representado como uma pessoa mais velha, mais experiente. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões externas em que ele se envolveu. Primeiro, você deve se lembrar que o grande país que mandava no mundo, a grande potência, era a Inglaterra. A Inglaterra estava passando pela Revolução Industrial, inclusive adotando mão de obra de crianças que tiravam os tecidos das máquinas, lembram disso? Mas a Inglaterra precisava de mercados consumidores. E o Brasil e as outras colônias que mantinham a mão de obra de escravizados eram um empecilho para esse crescimento, porque escravizado não recebe salário. E quem não recebe salário não pode comprar os produtos que os ingleses estão fabricando. Os tecidos, as roupas, as porcelanas e assim por diante. Então já existia esse enrosco que o Brasil tentava enrolar a Inglaterra, a gente vai ver, com as leis para inglês ver, mas aí o embaixador William Christie, que representava a Inglaterra no Brasil, encontrou dois probleminhas nas relações que são chamados de questão Christie, que estão ligados ao saque do navio inglês que estava naufragando no sul do país e a população roubou a carga já ia ser perdida, já ia ser naufragada. A população, antes do navio terminar de afundar, foi lá e saqueou a carga. O governo brasileiro, Dom Pedro, se propôs a pagar uma indenização. O problema é que a Inglaterra pediu um valor exorbitante pela indenização. E alguns marinheiros ingleses estavam fazendo arruaça no Rio de Janeiro e não quiseram apresentar a sua documentação para soldados brasileiros que estavam fazendo a fiscalização das ruas ali. Então se envolveram em brigas, se envolveram em badernas, em arruaça, não pagaram contas e foram presos. O William Christie, o embaixador da Inglaterra, falou que o Brasil não tinha direito de prender cidadãos ingleses. O governo brasileiro alegou que se eles não estavam cumprindo a lei do Brasil no Brasil, eles deveriam ser presos pela lei brasileira. Isso acabou virando uma questão internacional, de diplomacia internacional, resolvida pelo rei Leopoldo da Áustria, que apesar de ser parente da rainha Vitória da Inglaterra, deu ganho de causa para o Brasil. Falou que o Brasil estava com a razão e a Inglaterra teve que pedir desculpas pelos dois incidentes ao Brasil. Pediu por meio de representante, mas pediu. Bom, imagine a seguinte cena. Imagine que Dom Pedro II está num banquinho com 3 pernas, talvez com 4 pernas, mas vamos falar de 3 principais aí. E essas 3 pernas deixaram de dar a sustentação, deixaram de dar o apoio para Dom Pedro II. Em primeiro lugar, nós temos a questão militar, o exército, os marechais que voltaram da guerra querendo recompensas e cargos no governo, falando, olha, ganhamos a guerra do Paraguai, então agora teremos cargos e recompensas no governo. E Dom Pedro falou, olha, vocês não fizeram mais do que obrigação. Soma-se a isso que no exército existiam muitos escravizados, uma vez que cada homem branco rico que não quisesse ir para a guerra poderia mandar 5 escravizados no seu lugar. E vários deles viraram heróis de guerra. Você consegue imaginar que se você tem um pouco de caráter, ainda que você fosse racista na época, se você tem a sua vida salva por um escravizado, você no mínimo deve querer a liberdade dele, não querer que ele volte para a senzala. Uma boa parte do exército acabou defendendo as causas abolicionistas também. Temos uma outra questão. Existia um grupo que existe ainda hoje de ajuda mútua, de normalmente grandes empresários que se comprometem a se reunir, estudar textos iluministas. Eles têm alguns símbolos, como por exemplo
um esquadro e o compasso com a letra G no meio, dizendo que Deus é o grande arquiteto do universo, G de God, né? A origem deles está ligada com os engenheiros que projetavam as catedrais na Idade Média. E eles prometem ajuda mútua. E eles têm algumas reuniões fechadas apenas para os membros do grupo que são convidados. Na época, isso despertou muita desconfiança da Igreja Católica, acreditando que era uma espécie de seita demoníaca, de modo que o Papa da época, Pio IX, orientou para que os bispos do Brasil excomungassem, não dessem a hóstia, não dessem a comunhão para membros da maçonaria. Dom Pedro II, que tinha na sua base de apoio muitos maçons, alguns membros do governo, parece que inclusive o seu pai, Dom Pedro I, era da maçonaria, ele decidiu que esta norma papal, essa norma do Papa, não deveria ser respeitada no Brasil. Ele perdeu o apoio dos bispos, porque os bispos preferiram seguir a orientação do Papa do que a orientação do imperador Dom Pedro II, e numa época em que não existia Instagram, não existia Facebook, Twitter, X, a igreja era grande influenciadora. E não tendo os padres e bispos apoiando, é perder uma grande base de apoio ideológico ali para a sustentação do governo. Muito bem. Não está aqui, mas os grandes fazendeiros também queriam ocupar o poder principal. Eles tinham dinheiro, eles tinham fazendas. E no sistema monárquico o poder passa de pai para filho. Mas os grandes fazendeiros estavam interessados em ocupar o cargo direto do poder mais alto pelo sistema republicano. Inclusive vários filhos das elites iam para a França, onde os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade estavam sendo divulgados. Uma terceira perna aí do banquinho que deixou de dar a sustentação para Dom Pedro foi o povo. O povo sabia que numa sociedade machista o poder passa de pai para filho e não de pai para filha. E Dom Pedro II tinha uma filha, a princesa Isabel. O povo se ligou, falou: provavelmente não será ela quem governará, será o marido dela. E o marido dela era um francês, o Conde d'Eu. Isso causou muita desconfiança na população, a população falando: se tiver um terceiro império, um terceiro reinado, nós seremos governados por um francês. Que coisa, o Brasil sendo governado por um francês? Não queremos. E houve uma movimentação popular pró-república para evitar este terceiro império francês. Você consegue entender que a base de sustentação, o banquinho onde Dom Pedro ficava de pé, caiu! E ele acaba renunciando, sendo convidado a se retirar do trono pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que vão começar a República Velha, ou República da Espada. O grande poder do exército se deu por este episódio aqui, a Guerra do Paraguai, um conflito externo ali, onde o Solano Lopes, o ditador do Paraguai, ele queria que o Paraguai encontrasse uma saída para o mar. O Paraguai até hoje em dia, assim como a Bolívia, não tem saída para o oceano, nem Atlântico, nem Pacífico. Só que o Solano Lopes, ele entrou solando, e ele quis invadir 3 países ao mesmo tempo, Brasil, Argentina e Uruguai. E ele não contava que esses 3 países se uniriam na Tríplice Aliança, que não é a Tríplice Aliança da Primeira Guerra Mundial, é outra, a Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai. E com o apoio da Inglaterra, que temia que o Paraguai também se desenvolvesse muito de modo autônomo, investiu, ajudou nos recursos da guerra, e o Paraguai foi devastado. Durante muito tempo a população masculina foi bem mais reduzida em relação à população feminina. O exército brasileiro voltou fortalecido dessa guerra e com ideias abolicionistas, por aquela questão que nós já falamos, de soldados escravizados terem participado da guerra no lugar de seus senhores. A Inglaterra continua pressionando para que o Brasil faça a abolição da escravidão. O Brasil enrola. Primeiro tenta fazer a lei dos sexagenários, que libertava escravizados com 60 anos ou mais, sendo que a média de vida dos escravizados era de 40 anos.
Essa charge mostra um pouquinho isso. Quando o escravizado está liberto, ele já está pronto para ir para a cova, e até as roupas dele serão usadas por outro escravizado. Outra lei era a lei do ventre livre, onde o Brasil tentou enrolar a Inglaterra, falou: não, nós estamos libertando aos poucos, vamos libertar os recém-nascidos. Só que não existia um orfanato, não existia uma política de adoção, de modo que essa charge mostra um pouquinho isso. Vai lá, filhinho, você está livre, vai ser menino de rua. Ou seja, mostrando que não havia uma política completa para essa libertação de recém-nascidos, de modo que eles ficavam aos cuidados da mãe até os 14 anos e acabavam ajudando a mãe no trabalho e acabavam sendo escravizados, apesar de no nome dizer que não, né? Muito bem. Estamos indo para mais um ponto, dizendo que a Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial, inclusive com mão de obra infantil, e queria vender seus produtos para o maior número de pessoas possível. Para isso, seria necessário que escravizados passassem a receber salários. Na prática, isso não vai acontecer. Por quê? Porque os donos de fazenda racistas, quando forem obrigados a dar a abolição da escravidão, até porque a Inglaterra estava pressionando com um decreto, por exemplo, o Bill Aberdeen, que atacava navios negreiros em pleno oceano, mostrando que o interesse não era um interesse humanitário, mas sim econômico para evitar o tráfico. Para você lembrar do Bill Aberdeen, é só lembrar do barulho que o canhão faz ao soltar a bala de canhão, né? Bill Aberdeen! Bill Aberdeen! Né? E aí a Inglaterra tinha cenas como essa daqui, deixa eu ver se eu consigo centralizar. Fábricas com crianças trabalhando. Porque assim como quando na impressora engancham papel, nos grandes teares às vezes enganchavam tecidos, em que adultos não conseguiriam entrar ali no meio das engrenagens, eles contratavam crianças, porque elas seriam capazes de retirar o tecido. E não raras vezes elas eram esmagadas quando as engrenagens voltavam a funcionar. Pois é, o interesse econômico prevalecendo sobre o interesse humano. Gente, eu acredito que se você assistir esse vídeo várias vezes até compreender os pontos, ler o capítulo destinado no livro, consultar as suas anotações, você irá muito bem nesta última avaliação de história do ano. Bons estudos e até a próxima!